Incêndio atingiu uma padaria no bairro Mucuripe, aqui em Fortaleza. Segundo os proprietários, as chamas começaram após uma queda de energia, mas o que chama a atenção de todo esse caso é que, apesar da destruição, a imagem do menino Jesus não foi atingida pelo fogo. A Nathalie Kimberly foi para lá, conta essa história para a gente, mas traz também um alerta sobre os riscos de incêndios com itens elétricos em comércios e casas que ficam fechados, né, Nathalie? Bom dia para você. Isso mesmo, viu, Carla? Bom dia para você. A gente volta aqui justamente para falar sobre isso, porque foi um susto, é claro, para o proprietário dessa padaria, a proprietária que daqui a pouquinho vai conversar com a gente, que acabou passando por essa situação. A energia ali caiu e teve um incêndio após esse retorno, porque realmente desses equipamentos que estava ali ligado acabou voltando a energia, enfim. Foi uma situação que realmente é um susto, traz um prejuízo, que ficou avaliado em mais de R$18 mil. E a gente vai conversar diretamente com a Érica que está aqui ao nosso lado, que é proprietária dessa padaria. A gente consegue ver o movimento aqui retornando, mas o susto de receber a informação, já que você não mora aqui, de que estaria acontecendo esse incêndio por aqui. O que aconteceu naquele dia? Bom dia a você. Bom dia. No dia 3, né, que foi no sábado, pelas câmeras começou às 3h25, mas que os moradores vieram nos informar nas ligações, começou às 4 e um pouquinho, 4h25, que estava tendo um incêndio. Pouca fumaça, porque como é muito pequeno e muito fechado, não tem para onde correr nada, nem ventilação, ele começou a sair ali pela lateral. E aí uma senhora que mora aqui na rua próxima chamou uma das funcionárias da gente que trabalha vizinha e pediu para abrir o portão. Quando abriu, estava em cinzas, né? Muita fumaça, não conseguia ver nada. Os moradores começam... Nós ligamos para o bombeiro, mas pelo costume, eu não sabia nem o telefone, muita gente não sabia. E aí nós ligamos, informamos e os moradores começaram a entrar. Os primeiros começaram a jogar água, mas por conta da gordura vegetal, a gente notou que começou a subir o fogo. E uma das pessoas falou, joga areia. Aí quando começaram a jogar areia foi que realmente começou a baixar o fogo. E aí a gente tem, inclusive, vamos mostrar agora aqui como é que ficou alguns dos equipamentos. O primeiro deles, ar-condicionado, é o que chama mais atenção, sim. Que é o que no momento ainda a gente consegue observar que teve aí todo esse impacto do fogo. E também aqui, próximo realmente à bancada, a gente tem a lapinha, né, que o Alisson mencionou, inclusive, que ela está aí manchada, tem algumas manchas da fumaça que realmente mostram que teve um incêndio, mas ela saiu então inteira, que é só passar realmente um paninho, limpar, e a gente consegue observar que desse fogo a gente teve pelo menos aí também essa parte, né, essa obra realmente que se manteve. E por aqui a gente consegue observar que a padaria realmente teve o retorno, né, ela voltou essas funcionalidades. A gente agradece a Érica por contar realmente o que isso aconteceu. E a gente convida agora o Capitão Romário para contar um pouco para a gente entender. Olha, ela falou uma coisa muito importante na entrevista que chama bastante atenção, que é: eu nem sabia o número do telefone dos bombeiros. Então vamos relembrar para quem está nos acompanhando aqui no Bom Dia Ceará sobre esse contato. E também, é claro, situações como essa. Digamos que eu já tenho um comércio e eu quero entender como é que está a instalação elétrica. No caso de uma queda de energia que pode vir a acontecer, o que pode ter de consequência se a minha instalação não estiver realmente da forma adequada? Bom dia a você. Muito bom dia. É essencial lembrar, antes de tudo, o nosso telefone, né? 9093, tá certo? Você pode acessar o Corpo de Bombeiros e todos os serviços de emergência e urgência aqui do estado, né, do Ceará. A partir desse número, o que é que se precisa, você consegue chegar até onde há necessidade. O que a gente tem aqui, em qualquer ambiente comercial, é essencial quando você vou alugar um imóvel, vou abrir uma padaria, um restaurante, uma lanchonete. É muito importante que haja um dimensionamento adequado da instalação elétrica. Então, assim, lugares que vendem comida em geral têm uma demanda energética acima da média. Você tem que ter freezers, geladeiras, às vezes um air fryer, às vezes uma fritadeira, né? E esses equipamentos têm uma demanda energética muito alta. E às vezes é uma demanda maior do que o imóvel suporta, do que o imóvel dá conta. Então, é essencial que as pessoas façam essa avaliação. Você chama o eletricista, tá aqui, ó, eu vou precisar disso, você mostra tudo que precisa. E o eletricista vai dizer, ó, você tem que construir mais 3 tomadas aqui, mais 2 tomadas aqui. Essa tomada aqui tem que ter 20 amperes, que são tomadas que aceitam a demanda energética mais alta do que a tomada padrão de 10 amperes. Então ele vai poder fazer esse dimensionamento e isso vai reduzir os riscos de sobrecarga. Porque um dos grandes riscos que a gente tem é sobrecarga energética, não só a sobrecarga do cotidiano, mas, por exemplo,
equipamentos que têm que ficar ligados o tempo inteiro, como freezers e geladeiras, você tem uma sobrecarga, às vezes, da rede, às vezes dá um pico de energia na rede, por exemplo. E aí, se não tem ninguém olhando, você tem sempre um risco de ter ali um aquecimento excedente do terminal, da tomada, e isso pode levar a um incêndio. Então, isso, assim, do ponto de vista elétrico, a gente tem que ter esse dimensionamento correto da demanda energética do imóvel, de acordo com o que o estabelecimento vai precisar, né? Uma outra questão que é importante destacar e que talvez pudesse ter ajudado aqui nesse caso, é que existem as medidas de segurança contra incêndio e pânico que são obrigatórias, né? Dependendo do tamanho do imóvel, do uso do imóvel, você vai ter que ter extintor de incêndio, saída de emergência, chuveiro automático, detector de fumaça e tudo mais. Às vezes, numa instalação muito pequena, como é o caso aqui dessa padaria, algumas dessas medidas não são obrigatórias, mas seriam muito bem-vindas. Então, por exemplo, numa situação como essa aqui, você ter um detector de fumaça e um chuveiro automático, né, o sprinkler, poderia ser, além do alarme, né? Alarme de incêndio, 3 medidas que a gente poderia adotar aqui: alarme de incêndio, detector de fumaça e o chuveiro automático. Essas 3 medidas juntas não evitariam que o incêndio acontecesse, mas poderiam reduzir, facilitar com que as pessoas vissem antes e reduzir os desdobramentos da ocorrência. Perfeito, muito obrigada. Orientações importantes para você que já tem um estabelecimento, quer abrir, quer reforçar realmente essa questão da segurança. Esses 3 itens que foram elencados aqui, com certeza, podem ajudar aí a evitar situações como essa. Volto com vocês aí no estúdio. Nathalie, todas as orientações também voltadas, né? A gente sabe que esses estabelecimentos não podem remover ali da tomada, mas vale ali no caso de quem vai viajar agora nesse mês de janeiro, ter esse cuidado, dar essa revisada antes de sair, quais são os eletrodomésticos que de fato precisam estar ali nas tomadas de casa para evitar qualquer dor de cabeça desse tipo. Obrigada pelas orientações.